Salve! Salve meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a tua aprovação no exame de suficiência. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Oswaldo Marques e aqui eu ajudo estudantes e profissionais da área contábil a conseguir a tão sonhada aprovação no exame de suficiência. Seja bem-vindo a mais uma aula, vai ser um prazer poder te conduzir até o resultado da aprovação no CFC. E, gente, para nossa aula de hoje, como toda terça-feira vocês já sabem, né, o tema da aula quem escolhe são vocês, né, a gente sempre faz um formulário de votação onde vocês escolhem o tema da nossa aula de hoje, e a aula de hoje foi acirrada, hein? Tivemos quase que um empate técnico na escolha do nosso tema daqui, mas ali por questão de 2 votos de diferença, né? Então ficou ali com 50 e poucos % de preferência de votação, né? O tema ponto de equilíbrio vai ser escolhido para nossa, foi o escolhido para nossa aula de hoje. Foi um tema bem parelhado ali, ficou um empate, quase que um empate técnico com o tema notas explicativas, mas enfim, ponto de equilíbrio ganhou por questões de pouquíssimos votos aí de diferença, né? Foi uma disputa bem acirrada aí com o assunto notas explicativas. Muito bem. Quem sabe não pode ser o tema de uma próxima aula pra gente, né? Muito bem. Galerinha, e se você já está gostando das nossas aulas, né, se você já vem acompanhando, não esquece de vir aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês também, estão se preparando para a prova do exame de suficiência. Assim eu te ajudo e você me ajuda para que a gente possa ajudar ainda mais pessoas a conseguir chegar ao resultado da aprovação. Combinado? Vamos aos avisos. Gente, se você não baixou a sua apostila da aula de hoje, clica aqui no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, faça o download da sua apostila enquanto ela estiver disponível, para que você possa sempre acompanhar as nossas aulas, sempre com a apostila em mão, para que você possa dar, como é que eu posso dizer? Para que você possa aproveitar o máximo que essa aula pode oferecer para você, beleza? Ponto de equilíbrio é um tema que envolve a disciplina de contabilidade gerencial e sempre cai uma questão sobre ponto de equilíbrio na prova. Existem alguns assuntos aí na parte de contabilidade gerencial que são cartas marcadas, né? Ponto de equilíbrio, aí vem as variações, né? Ponto de equilíbrio econômico, financeiro, contábil, vem a parte de margem de contribuição, margem de segurança operacional. Esses são os temas que são cartas marcadas na prova do exame de suficiência, né? Esses 3 o examinador gosta muito de explorar. Mas a parte de ponto de equilíbrio entre os temas cotados para poder cair na prova do exame de suficiência, ele é o mais frequente na nossa prova. Então esse aqui vai ser o assunto que a gente vai abordar aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem, que tirem o máximo de proveito dessa aula. E já de antemão, o que eu peço para você é que você se permita, né? Então repete assim para mim, assim no chat, assim, coloca junto comigo, de verdade, sério. Escreve assim no chat para mim, escreve não, né? Digita, né? Escrever no papel, né? Mas digita aí para mim nos comentários e coloca tipo assim, ó. Eu me permito, né? Eu quero que você digite assim, né? E se você puder falar em voz alta, né? Não precisa falar para todo mundo ouvir, porque é para ninguém achar que você é doido, né? O que esse aluno está falando? O que esse menino está falando? Eu me permito ali sozinho, né? Ele na frente do computador está ficando doido, né? Enfim, né? Como já diria Albert Einstein, né? De o que seria a vida se não fossem os loucos, né? Mas enfim, né? Fala aí, eu me permito, e digita também nos comentários, eu me permito, porque eu quero que você tire todo o trauma que você tem na faculdade, né? De que você nunca aprendeu a parte de contabilidade gerencial, de que é um assunto difícil porque envolve cálculo, porque é um assunto complicado, que na hora da prova a parte de cálculo você pula logo, né? Ou então se você aprendeu de forma superficial. E aí tem sempre aquele aluno que está começando agora, perdido na fila do pão, começou a partir de agora, tá verdinho ainda, digamos assim, né? Começa por onde, né? Tem sempre aquela pergunta inicial de quem está começando agora, e é natural que isso aconteça, porque querendo ou não, você abre lá o edital, tem 591 conteúdos, são 14 disciplinas, é coisa pra caramba que tem para poder estudar. E quando tem coisa demais, né, você meio que fica perdido, né? Você sabe o que tem que estudar, mas é tanta coisa que você não sabe por onde é que você dá o pontapé de partida, digamos assim, né? Então, só sossega o coração e acompanha aqui as nossas aulas. Aí tem aquele aluno que está com o coração amargurado, né, que ele vem de várias reprovações, né, está com o coração meio que frustrado, né, meu Deus, e agora? Será que essa prova é para mim? Será que eu vou realmente conseguir passar? Será que vai dar certo? Será que não é melhor eu desistir? Aí tem aquele aluno que está parado há muito tempo, né, que está, meu Deus, eu estou enferrujado, será que vale a pena eu voltar ainda? Será que eu ainda consigo desenvolver alguma coisa? Ou até tem aquele aluno que está ali estudando de forma firme, consistente, né? Mas, sabe, ele vê que ainda precisa melhorar mais para poder conseguir passar na prova, que o que ele sabe ainda não é o suficiente. Gente, de coração,
Não importa para mim o momento em que vocês estão agora, porque nada do passado para vocês vai definir se você vai ou não conseguir passar na prova do CFC. É a dedicação que você vai ter de hoje, de agora até o dia da prova, que vai me dizer se você vai realmente conseguir passar ou não. Porque comprometimento é a nossa palavra-chave. Porque uma coisa eu posso te dizer, começar é fácil. O difícil é continuar fazendo. Abre aqui meus vídeos no YouTube e confere se toda terça-feira não tem aula ao vivo. É fácil fazer toda terça-feira uma aula? Não, não é. Mas criou uma rotina, criou um compromisso de toda terça-feira nós estarmos juntos aqui. E tem umas novidades que vai rolar aqui a partir da próxima semana, eu vou já contar para vocês aqui, mas de antemão, o que eu quero que vocês tenham é esse compromisso de estar sempre estudando, porque dar o primeiro passo e começar a estudar é fácil, o difícil é continuar, manter o ritmo de estudo. Então siga firme no seu propósito, siga firme no seu objetivo, porque uma coisa é certa, quem planta, um dia colhe, e lá na frente a gente vai colher o fruto da tua aprovação no CFC. Ah, moleque, ficou até bonito, não ficou? Muito bem, gente. Ponto de equilíbrio vai ser o tema que a gente vai tratar hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da escolha. Coloca aqui para mim no chat se foi ou não o tema que você escolheu, só para poder saber como é que nós estamos aqui. E vamos fazer a coisa acontecer para a gente poder tocar uma aula boa. E já adianto para vocês que na parte de ponto de equilíbrio eu criei uma sistemática um pouquinho diferente para poder facilitar a vida da gente, né, para você poder entender como é que essa operação funciona de uma forma mais simples, para que você possa se garantir lá no dia da prova, beleza? Muito bem, então vamos lá. Ponto de equilíbrio. Gente, quando cai ponto de equilíbrio na prova, o examinador vai fazer 3 variações. Ou ele vai te cobrar o ponto de equilíbrio contábil, ou ele vai te cobrar o econômico, ou ele vai te cobrar o financeiro. Então, ele sempre vai partir desses 3 pontos aqui. O que é ponto de equilíbrio? Para poder começar a nossa brincadeira, digamos assim, né? Ponto de equilíbrio, né, falando de uma forma chique, nada mais é do que o mínimo que eu preciso ter de faturamento para poder sustentar a operação da empresa. Ou então, traduzindo em miúdos, o quanto a empresa precisa ter de faturamento para poder bancar os gastos fixos e variáveis, os gastos que a empresa vai ter. Uma coisa que a gente precisa entender na nossa operação, gente, aí você como um futuro contador ou como um profissional que já atua dentro da contabilidade, a gente precisa passar para a cabeça do empresário é que assim, faturamento não é lucro. E isso aqui vai ser importante para a nossa prova. Faturar não significa dizer que eu vou lucrar. Por quê? Porque eu preciso chegar primeiro em um certo patamar de faturamento, onde eu vou bancar meus gastos fixos e variáveis. Eu empato, eu fico no 0 a 0. Isso é ponto de equilíbrio. É o mínimo que eu preciso ter de faturamento para bancar meus gastos fixos e variáveis. Acabou. Beleza. Né? Oswaldo, ainda não entendi. Vamos lá. Vamos imaginar que você tá interessado em sair com a menina, né? E aí, de repente, o que acontece? Você pensa assim comigo. Você está ali conversando com a menina, de repente surge um papo e ela pega e fala contigo assim, do nada, ela chega para ti e diz assim, pai, o pessoal estava querendo ir pro canto tal, para ver se a gente marca de fazer um churrasco, não sei o quê, tu não tá afim de ir também não? Aí você não pode chegar para ela e dizer assim, eu tô liso, por conta disso eu não posso ir, né? Porque você queima seu filme completamente e daí para frente, meu filho, nunca mais na vida ela te chama, né? Porque você tá liso. Né? Você não pode ir naquele momento, né? Fica feio, não fica feio você dizer, posso não, tô liso, né? Não, pega mal, pega mal. A partir de hoje, macharada de plantão, vocês não vão dizer que estão liso. Você vai dizer assim, Juliana, gostaria muito de ir com você, né, e o restante do pessoal para esse churrasco. Tenho certeza que seria uma oportunidade incrível para a gente poder se divertir, conversar, trocar uma boa ideia, né, dar boas risadas, mas infelizmente nesse dia pontual, eu não vou ter condição de ir porque eu atingi o meu ponto de equilíbrio. Olha que chique, não fica mais bonito, né? É mais bonito, pode ser que ela não entendeu nada do que você disse, né? Mas ela acha que você falou alguma coisa chique e por conta da sua agenda de indisponibilidade, naquele dia especificamente você não pode ir. Né? Tá vendo como fica mais bonito, né? Então, a partir do momento que você disser que não pode ir porque tá liso, não diga mais liso. Diga que você atingiu o seu ponto de equilíbrio. Olha que legal. Oswaldo, e quando sobrar um cacau no bolso, sobrou uma graninha, e aí na próxima oportunidade eu digo o quê? Agora você diz assim, ó, agora eu posso ir porque eu atingi minha margem de segurança operacional. De repente pode ser um tema de uma próxima aula, tá? Mas margem de segurança operacional é o faturamento que excede ao ponto de equilíbrio, ou seja, a partir do momento que a empresa começa a gerar lucro. Ó, delícia, maravilha. E dentro dessa jornada a gente tem 3 pontos de equilíbrio, que é o econômico, o contábil e o financeiro. Vamos lá.
Dentro do ponto de equilíbrio contábil, nós temos o seguinte, ó, faturamento, menos os gastos variáveis, menos os gastos fixos, isso aqui tem que dar igual a zero. Vou pular para o ponto de equilíbrio financeiro, tá? Ele diz assim, ó, faturamento, menos os gastos variáveis, menos, aí do gasto fixo, do gasto fixo, você vai tirar a depreciação. Isso aqui tem que dar igual a zero. O cuidado que eu quero que vocês tenham aqui é para você entender se nos dados da questão a depreciação está ou não inclusa no gasto fixo. Essa é a maldade que o examinador coloca na prova. Porque ele diz assim, ó, a empresa tem 100 mil reais de gastos fixos, dos quais 100 mil é referente à depreciação. Perdão. Então 100 mil de gasto fixo, dos quais 10 mil é referente à depreciação. Opa! Então os 10 mil estão inclusos no valor de 100 mil. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retirar. Eu vou ter que excluir esse valor do gasto fixo. Se ele der a composição separadamente, é só eu não colocar. Eu ignoro o que tiver de gasto fixo, eu ignoro o que tiver de depreciação lá no meio e somo o restante dos gastos fixos, certo? Muito bem, a gente vai fazer as contas aqui e na prática vocês vão entender como é que funciona. No ponto de equilíbrio econômico, eu pego o faturamento, menos os gastos variáveis, menos os gastos fixos, menos a margem de lucro, isso aqui tem que dar igual a zero. Então, o ponto de equilíbrio econômico seria o ponto de equilíbrio mais interessante para a empresa. Porque eu estou criando uma estrutura que a empresa vai gerar um faturamento, que ela vai bancar os gastos da operação e vai deixar uma margem de lucro. Depois pode dar zero. Então, eu já tenho uma meta de projeção de resultado. Tudo bem? Beleza. Então, tá aí o nosso cenário, digamos assim, né? O nosso cenário de projeção. Show de bola. Maravilha. Aqui eu deixei só alguma legendazinha, né, para vocês entenderem. O PE, que é o ponto de equilíbrio, ML, que é a margem de lucro, FAT, que é o faturamento, CV, que é o gasto, que seria o custo variável, DV, a despesa variável, CF, o custo fixo, e o DF, que seria a despesa fixa, que são as nomenclaturas pontuais que a gente vai utilizar aqui durante a nossa aula. Muito bem, show de bola. E aí lembrando que no ponto de equilíbrio contábil, a depreciação tem que estar inclusa. No ponto de equilíbrio financeiro eu vou excluir a depreciação e no ponto de equilíbrio econômico eu vou incluir a margem de lucro. Aqui os gastos fixos vão estar inclusos e eu vou colocar aqui também a minha margem de lucro para poder dar zero no final. Muito bom. Beleza. Que é o que a gente já projetou aqui, né? Beleza. Aqui é só uma mera formalização. Muito bom. Gente, entendido isso, basicamente isso é o que cai na prova. Perceba, qual é a grande sacada que eu quero deixar para vocês aqui, para que a gente consiga passar na prova do exame de suficiência? Para quem é aluno da Turma Ninjas, eu sempre digo para o pessoal o seguinte, ó, eu vou treinar vocês para que vocês sejam aprovados no exame de suficiência em menos de 3 meses. E é muito louco dizer isso, porque querendo ou não, a matemática não fecha. Se você pegar o edital, tem 591 disciplinas, perdão, são 591 assuntos, distribuído em 14 disciplinas. É muita coisa que tem para poder estudar. Se você for levar o pé da letra na prática, se for para você estudar 591 conteúdos, você tem que fazer a faculdade de novo. Porque é tudo que você viu na faculdade mais um pouco. Então, dá tempo de estudar tudo isso em 3 meses? Resposta, não dá. É humanamente impossível você conseguir estudar tudo isso em 3 meses. Mas, porém, todavia, entretanto, tem um detalhe importantíssimo que a gente precisa se atentar aqui. Qual é? Cai tudo na prova, gente? Não. Opa, peraí, se não cai tudo na prova, o que que cai? Aí onde está. Então, na Turma Ninja, a gente faz um levantamento, e eu passo um pouco disso para vocês aqui na Turma da Pipoca também, para a gente poder otimizar o nosso tempo. Eu vou estudar todo o edital? Não. Eu vou estudar as partes que o examinador gosta de cobrar na prova. Por exemplo, contabilidade gerencial. Pode abrir lá o edital, tem um monte de coisa. Mas o que que cai na prova? Ponto de equilíbrio, margem de segurança operacional, margem de contribuição. Pronto. Vou repetir. Ponto de equilíbrio, margem de segurança operacional, ponto de equilíbrio, margem de segurança operacional e a margem de contribuição. Pronto. E a margem de contribuição. Vira e mexe cai a parte de custo e oportunidade. É muito pouco frequente, mas vira e mexe cai também. Pronto. Então esses são os conteúdos que caem na prova. Os demais caem? Nunca caíram. Então o que a gente precisa fazer na hora de estudar? A gente precisa pegar e concentrar as nossas energias nesses conteúdos específicos que o examinador cobra.
É claro que quando a gente fala de ponto de equilíbrio, é só isso aqui, gente? Não, é claro que não. Tem N outras coisas que envolvem o assunto ponto de equilíbrio. Mas quando cai ponto de equilíbrio na prova, é isso aqui que o examinador cobra. Então precisa a gente ficar floreando, enchendo linguiça com um monte de coisa que o examinador não explora, não adianta. Então a ideia é a gente sempre otimizar o nosso tempo para que você possa estudar mais em menos tempo e melhorar o seu aprendizado, porque você já vai na prova dominando especificamente aquilo que o examinador gosta de cobrar. É assim que a gente trabalha nas nossas aulas. Essa é a sistemática que eu trabalho. Então, assim, não é fórmula mágica, não tem pim-pim salabim, não tem fórmula milagrosa. O que tem é muita dedicação, empenho e força de vontade e um estudo estratégico bem alinhado, para que a gente possa concentrar as nossas energias naquilo que mais importa. Percebe que não tem nada de estrambólico, digamos assim, não tem nada de milagroso, nem fórmula mágica. O que a gente tem é um programa muito bem estruturado, muito bem pensado e planejado para que você possa se dar bem lá no dia da prova. Estou dizendo isso, gente, assim, com muito carinho e amor para vocês, porque querendo ou não, a internet acaba criando falsas promessas e muita gente acaba caindo nessas falsas promessas de conquistas rápidas, de conquistas fáceis. Cara, eu recebo inúmeros anúncios na internet por dia de como ficar rico do dia para a noite, como conquistar uma barriga de tanquinho. E, gente, cara, nada acontece do dia para a noite. Tudo que vier fácil, vai fácil. Cuidado, principalmente com esses jogos de apostas que o pessoal coloca na internet. Meu Deus do céu, gente, é só para perder dinheiro. Mas como é um lucro fácil, como é um dinheiro rápido, muita gente cai. E aqui eu quero que vocês comecem a construir essa maturidade de que tudo que é fácil, vai fácil. E que tudo que é fácil demais, desconfie, porque provavelmente tem alguma coisa de errada no caminho. Estou falando isso para vocês construírem uma maturidade, né? Eu não estou falando em relação à prova do CFC, tá, gente? Eu estou falando em relação ao mercado como um todo, né? A vida profissional de vocês, para que vocês possam construir essa maturidade, de que tudo é conquistado com muita dedicação, empenho e força de vontade, alinhado a um trabalho estratégico e inteligente para que você possa otimizar o seu tempo. Beleza? Muito bem. Então é assim que a gente trabalha. E se faz sentido para você, coloca aqui para mim no chat, né? Escreve aqui para mim. Escreve não, digita, né? Digita aqui para mim. Como é que se diz? Faz sentido, né? Porque eu não quero que simplesmente entregar uma coisa para vocês botarem na cabeça de vocês e dizer amém e ficar por isso mesmo. Não é. Eu não quero que vocês digam amém. Eu quero que vocês escutem, que vocês possam absorver, interpretar e dizer, caramba, realmente faz sentido o que o professor Oswaldo está falando, eu vou seguir essa sistemática porque eu realmente entendo que o que ele está dizendo faz sentido. É assim que a gente vai trabalhar, é assim que os nossos alunos passam na prova, é assim que a gente consegue colher bons resultados, assim como esses que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu fui aprovada no exame de suficiência em menos de 3 meses. Fui aprovada no exame de suficiência estudando menos de 3 meses. Eu fui aprovada no CFC em menos de 3 meses. Tá vendo aí, gente? Cara, é incrível quando a gente vê os resultados dos nossos alunos, né, que passaram na prova do exame de suficiência, e o melhor de tudo, assim, alunos que também passaram por dificuldade, né, porque assim, ninguém nasceu em berço de ouro, né, ninguém é privilegiado da natureza, todos eles passaram por dificuldades, por provações, por problemas, e faz parte do jogo, a gente precisa passar por isso também, e eu quero mostrar isso para que vocês possam se contagiar e acreditar que assim como esses nossos alunos conseguiram passar na prova, vocês conseguirão também. Né? E se vocês passam por dificuldade, está tudo bem. Esses nossos alunos que passaram também tiveram dificuldade. Dá uma olhadinha só. Tinha mãe, tinha dona de casa, né? Teve uma época que eu ainda estava trabalhando, então eu tinha que conciliar os dois, estava terminando a faculdade. Meu filho tinha 2 anos. Eu fazia no sofá sentada, as aulas ao vivo. Ele dormia entre minhas pernas ali e eu ficava fazendo a aula. Muitas vezes aconteceu desse jeito. Hoje eu sou mãe, né? Tenho um menininho de 2 anos e 10 meses. Então, assim, pra mim foi muito sofrido estudar. Pedia colo, sabe? Aí eu falava assim, a mamãe não pode dar colo agora porque eu tô estudando. Tá vendo aí, gente? Uma coisa que eu aprendi com a vida é que, assim, de duas uma, quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, quando você passa por uma aprovação, de duas uma, ou você aprende a lidar com o problema, ou você aprende a resolver o problema.
Se você puder resolver o problema, ótimo, mas às vezes não dá. Por exemplo, Oswaldo, é porque eu trabalho de manhã e de tarde, faço faculdade à noite, só dá tempo para eu estudar de madrugada. Tem como eu resolver esse problema? Não. Tem como eu remediar o problema, tipo, estudar um pouquinho de manhãzinha cedo antes de ir para o trabalho, estudar um pouquinho mais depois que eu chegar do trabalho, você aprende a contornar o problema. Resolver o problema não dá, a não sei que você pedisse demissão do trabalho, né? Mas você não vai fazer essa loucura porque você precisa se sustentar ou sustentar a sua família. Então, é importante que vocês entendam que a gente precisa sempre aprender como resolver de alguma forma, seja resolver em definitivo, seja contornar o problema de alguma forma. O que a gente não pode é se fazer de vítima e não fazer nada, porque aí você não vai resolver o problema nunca. É importante que vocês botem na cabeça de vocês o seguinte: a gente sempre vai precisar lidar com provações ao longo da vida e a gente sempre vai precisar fazer um certo esforço, porque é natural que quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa se esforçar para isso. Nada vai cair de mão beijada. Então a gente precisa ter um pouco mais de dedicação. Se você tem pouco tempo para poder estudar, é exatamente por isso que você precisa estudar, para que você melhore a sua vida. Para que você não precise se matar tanto quanto você se mata hoje. Quanto mais você se dedicar hoje, mais você vai poder colher o fruto amanhã. Vamos colocar aqui no chat aqui embaixo, né? Vou plantar para poder colher amanhã. Coloca no chat aí, vamos junto? Vamos fazer a coisa acontecer? Você está disposto a fazer a coisa acontecer junto comigo? Então vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer, vamos bater no peito e vamos dizer, eu vou resolver essa pitomba de uma forma ou de outra. Legal? Então vamos para cá. Ó. Dito tudo isso, vamos aqui nas nossas questões para a gente poder entender como é que essa parada funciona. Olha lá, pessoal, essa primeira questão aqui da Prefeitura de Curitiba para cargo de auditor fiscal de tributos municipais. Olha só. Uma determinada sociedade empresária quer iniciar a fabricação de um novo produto. Após pesquisa e análise de custos praticados pelo mercado, estima-se os seguintes valores. Ele deu aqui ó, os custos e despesas que foram fixos no período. Ele deu aqui o preço, custo e despesas variáveis e com base nos dados acima, ele está pedindo qual ponto de equilíbrio? O contábil. Eu sei que o ponto de equilíbrio contábil é faturamento, menos os gastos variáveis, menos os gastos fixos. Isso aqui tem que dar igual a zero. Beleza? Muito bem, show de bola. Então vamos lá, vamos fazer aqui as continhas aqui, ó. Quanto é meu faturamento, Oswaldo? Vamos voltar aqui na questão. Meu preço de venda está aqui, ó, R$40. Então, R$40. Mas eu vou vender quantas unidades, Oswaldo? Eu não sei, eu estou chamando de X. Ah, beleza, show de bola. Quanto é que é o gasto variável? Bom, a questão me deu aqui, ó, que o meu gasto variável é de R$25, ó. Então, estou colocando aqui. Ó. Mas, Oswaldo, ele está dizendo custo e despesa. Gente, lembra que gasto, ele pode ser custo, como ele pode ser uma despesa. Beleza? Gasto, ele é genérico. Gasto é o desembolso financeiro, é quando eu tiro o dinheiro em prol de alguma coisa. Então, dentro do gasto está o custo e está a despesa também. Beleza? Maravilha. Show de bola. O que a gente precisa determinar é se vai ser variável ou se vai ser fixo, tá? Nesse primeiro momento a gente está trabalhando com variável, então temos R$25 aqui de variável. E o fixo, Oswaldo? Tá aqui, ó, custos e despesas fixas, 6.500. Beleza, 6.300, né? Perdão. Ok, como ele está trabalhando com um ponto de equilíbrio contábil, eu preciso me preocupar com a depreciação? Não, porque a depreciação ele vai estar incluída a depreciação, né? Ela vai estar incluída num gasto fixo. Então, pronto. Gente, daqui para frente é matemática, né? 40 menos 25 dá 15. Esse 6.500 que está negativo, ó, ele passa para o outro lado, ele vem positivo, fica 6.300 para o lado de cá, né? Eu falei 6.500 de novo, é 6.300. Beleza? Então, ó, 40 menos 25 dá 15, repete o 6.300, igual a zero. O 6.300 que está subtraindo, ele passa para o outro lado e vem positivo, né? Se não tem nenhum sinal, é positivo. O 15 que está multiplicando, ó, ele dá um mortal e vem para o outro lado e passa dividindo. Então ficaria 6.300 dividido por 15, que dá 420. Oswaldo, o que é o 420? O 420 é o ponto de equilíbrio contábil. 420, gabarito, item D de dado. Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Vamos então para a nossa questão de número 2, ó. A boa e velha Fundação Carlos Chagas, né, que é a nossa banca da prova do CFC, adora tirar questões de lá. Estou pegando aqui uma questão de cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. E, gente, só para poder contextualizar para vocês,
toda a questão de ponto de equilíbrio dá para você responder pela fórmula, que eu vou já mostrar para vocês aqui, e dá para você fazer por essa sistemática que eu mostrei para vocês aqui agora. Eu sempre procuro explicar para vocês aqui a maneira que eu entendo como sendo a mais fácil. Porque sempre vai ter a fórmula, calcula a margem de contribuição, da margem de contribuição depois calcula o ponto de equilíbrio. Aí você tem que decorar duas fórmulas para poder fazer a operação acontecer. Você tem que decorar a fórmula do ponto de equilíbrio e tem que decorar a fórmula da margem de contribuição. Então você tem que decorar duas fórmulas para poder resolver uma questão. Então eu sempre estou me perguntando assim, né? O que eu consigo fazer para tornar essa questão mais fácil? Então, para toda questão que envolve o tema ponto de equilíbrio, sempre tem um jeito cidadão de como responder e tem um jeito ninja de como responder. Então, aqui eu vou tirar uma questão para mostrar para vocês o jeito cidadão e o jeito ninja e vou responder as outras questões do jeito ninja, que é o jeito que eu entendo que seja o mais rápido e mais fácil para vocês entenderem as questões. Combinado, pessoal? Se está combinado para vocês, está combinado para mim, coloca combinado no chat aí, para a gente poder tocar aqui o barco e a gente sempre procurar fazer o melhor que a gente puder juntos, beleza? Então vamos lá. Ó. A empresa Beta produz e vende um único produto. No mês de dezembro, Beta produziu e vendeu 1.000 unidades, tendo incorrido num custo de despesa total de 95 mil. O preço unitário de venda foi de R$100 e a margem de contribuição unitária correspondia a 20%. O ponto de equilíbrio contábil no mês de dezembro em quantidade foi igual a quanto? Gente, respira, porque assim, teoricamente falando, o ponto de equilíbrio não é uma questão complexa no dia da prova. Mas aí, vira e mexe, aparecem umas questões iguais a essa, né? Que você lê a questão e diz assim, mas é em gotas ou em comprimidos, né? Aí você olha para a questão e diz assim, a gente sempre acha que questão grande é uma questão difícil, uma questão pequena é uma questão fácil, né? Assim, por intuição, né? A gente olha para a questão grande e você acha que vai ser, nossa. E aí, de repente, você olha para uma questãozinha pequena dessa, não, deixa eu responder aquela pequenininha, eu vou fazer no instante. Aí você lê para cá e diz, caramba, né? Tem um capetinho escondido nessa questão miúda, né? Então vamos fazer o seguinte, para que a gente possa exorcizar essa questão e botar um anjo da guarda no lugar do capeta, vamos fazer uma sessão do descarrego, né? Em nome de Pai, de Filho e do Espírito Santo, capetinha, sai dessa questão, vai embora, bote o anjo da guarda no local e faça com que essa questão fique mamão com açúcar. Amém. Eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém? Bota um amém nos comentários aí, bota um amém nos comentários. Vamos fazer com que essa questão escrota vire uma questãozinha, mamãozinha com açúcar pra gente no dia da prova. Combinado? Então vem pra cá, destrava, né? Tira o trauma da tua cabeça, só se permita responder comigo, que eu vou responder bem devagarzinho com você. Vem pra cá. Como é que a gente vai fazer essa questão? O primeiro passo que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Porque pensa comigo, ó. O que foi que ela me deu de dados aqui, né? Ela disse que a Beta produziu e vendeu 100 unidades, então está aqui a produção e a quantidade de venda, 1.000 unidades, ok. A questão falou ainda que teve despesas, custos e despesas totais de 95. Ó, aqui é custo e despesa total. Quando ele fala total, aí complica a nossa vida, por quê? Porque quando a gente está calculando o ponto de equilíbrio, e ele falou do ponto de equilíbrio contábil, o que é o ponto de equilíbrio? É o faturamento, menos os gastos variáveis, menos os gastos fixos, isso aqui dá igual a zero. E aí quando ele fala que é 95 mil, complica a nossa vida, por quê? Porque o variável, como o próprio nome já está dizendo, o variável varia. E o fixo não vai variar. E aí complica a nossa vida. Como é que eu vou responder agora? Ai, meu Deus do céu, uma questão botou o custo total, não tem como eu fazer. Vai, meu Deus. Calma, brincadeira. Acho que vai dar catarrada aqui na frente. Brincadeira, é só para poder relaxar e sossegar o coração. Eu só quero que você comece a construir uma maturidade na hora da prova de entender onde estão os problemas para que você possa raciocinar e encontrar uma solução. Se eu tenho que calcular o ponto de equilíbrio e o ponto de equilíbrio segrega o fixo e o variável, então nós temos um problema aqui, porque ele me deu 95, que é um gasto total. E do total, eu preciso entender o seguinte, opa, do total está o fixo e o variável. Então eu preciso encontrar um meio de separar o fixo do variável, encontrar um para poder descobrir o outro. Tudo bem até aqui, pessoal? Comenta aí para mim nos comentários. Vamos lá. Beleza. Show de bola. O preço unitário de venda foi de R$100. Ele me deu aqui o preço de R$100. E ele está dizendo que a margem de contribuição foi de 20%. Beleza, 20%. Ok.
e ele pede o ponto de equilíbrio contábil do mês de dezembro. Show de bola. Beleza. Gente, então se eu calcular aqui, ó, ponto de equilíbrio, o que é o meu faturamento? É R$100, que é o preço. Só que eu me engancho aqui, né? Eu não sei quanto é que é o fixo e o variável, para poder separar aqui a conta, não tem como eu discorrer, não tem como eu desenvolver aqui a conta, né? Então eu me engancho aqui. Então, vamos pensar aqui comigo. Bom, ele me deu o seguinte, ele me deu que a margem de contribuição correspondia a 20%. Beleza. Oswaldo, mas o que é a margem de contribuição? É o faturamento menos os gastos variáveis. Cuidado, porque tem gente que diz que a margem de contribuição, alguns livros eu já vi, dizendo que a margem de contribuição, o faturamento menos o custo variável. Está errado, é o gasto variável. E o que é o gasto variável? É o custo e a despesa. Opa! Se tá os dois juntos aqui, aí começa a melhorar aqui a nossa vida. Vamos pensar aqui comigo. Ó. Quanto é que é a margem de contribuição? A questão não disse que é 20%? Então eu vou colocar aqui o 20% aqui, ó, que seria a margem de contribuição unitária. Beleza. Quanto é que é o meu preço? Né? R$100 por unidade? R$100. Quanto é que é meu custo e minha despesa? Eu não sei. A questão não me deu. Então eu vou deixar aqui, ó, vou repetir. Ó. Beleza. Vamos lá. Ó. Agora façamos aqui a seguinte conta. Esse 100 aqui, ó, que está somando, se ele passar para o outro lado e vier para cá, ó, ele vem negativo. Ficaria 20 menos 100. E aqui eu vou só repetir, ó. Né? Menos o custo variável e a despesa variável. Muito bom. Então eu ficaria do lado de cá, ó, com menos 80, né, que seria 20 menos 100, que daria menos 80. E aqui eu ficaria com menos o custo variável, menos a despesa variável. Gente, se aqui está negativo e aqui está negativo, então eu posso multiplicar tudo por menos 1, né? Então ficaria o custo variável com a despesa variável, que eu posso trocar ele para o lado de cá, e o 80 que está negativo passa para o outro lado. Oswaldo, não entendi essa história do menos 1. Gente, é só porque se a gente trocar para o outro lado, ó, deixa eu colocar aqui embaixo aqui para vocês entenderem. Ó. Deixa eu tentar ver aqui outra forma. Aqui eu tenho aqui eu tenho 20. Se você não entendeu a questão do multiplicar por menos 1, vamos tentar fazer aqui de outra forma. Aqui eu tenho 20 menos 100 menos aqui o custo variável e a despesa variável, não é assim? Beleza, show de bola. Toda vida que a gente passa para o outro lado do sinal, a gente tem que trocar o sinal, né? Do sinal de igual. Ó. Então, se o CV e o DV está negativo aqui, se eu passar para o outro lado, ele fica positivo. Ó. Fica custo variável mais despesa variável. E o 20 que está positivo, ele vai para o outro lado, fica negativo. E o 100 que está negativo, ele passa para o outro lado, vai... É isso mesmo? Ah, o 100 é do outro lado, gente. Espera aí que eu fiz errado aqui, ó. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Eu escrevi errado. É 20, que é igual a 100, menos CV mais DV. Certo? Muito bom. Então vamos lá. Ó. Se eu pegar esse cara aqui, ó, e passar para o outro lado do sinal, do sinal de igual, eu tenho que trocar o sinal. Então ficaria CV mais DV. Beleza. Aí vamos lá. Ó. Aqui não é 200, é 100, né, Oswaldo? Presta atenção. Pronto. Show de bola. Maravilha. Aqui eu vou repetir o 100. E aqui o 20, ó, que está positivo, ele passa para o outro lado e vai negativo. Pronto. Então, eu tenho que o custo variável mais a despesa variável é igual a 80. Pronto. Beleza? Que seria a mesma coisa que multiplicar por menos 1 aqui para todo mundo. Tá bom? Aí na hora da prova você escolhe se é melhor essa fórmula aqui ou melhor essa fórmula aqui. Tá bom? Show de bola. Oswaldo, já entendi então que o meu custo variável mais a minha despesa variável dá 80. Não é isso? Exatamente. Beleza. Só que a questão está dizendo o seguinte, esse foi o primeiro passo, tá? Segundo passo, a questão está dizendo para a gente que minha produção foi de quantas unidades? De 1.000 unidades. Ora, eu tenho uma produção de 1.000 unidades e o meu custo e minha despesa variável é de quanto?
é de 80 mil. Ah. Então, peraí. Se o meu gasto variável é de 80 mil e o meu gasto total é de 95, opa! Então significa dizer que se eu já tenho 80 de gasto variável, então 15 mil seria quem? O fixo, que seria exatamente 95 menos 80. Ah, Oswaldo, peraí. Então agora eu já sei quanto é meu gasto variável, que é 80, e agora eu já sei quanto é que é meu gasto fixo, que é 15 mil. Beleza? Então veja que todo esse trabalho que a gente fez foi para poder encontrar quanto é que é o fixo e o variável, para a gente poder encaixar na nossa fórmula agora. Agora que eu sei quanto é que é o fixo e o variável, agora ficou fácil a gente encaixar aqui, ó. Porque o que é o ponto de equilíbrio? Não é o faturamento? Mas o faturamento é quanto? 100. 100 reais. Vezes quantas unidades? Eu não sei, eu estou chamando de X. Quanto é o gasto variável? Opa, o meu gasto variável, eu já sei que é de 80. Vezes quanto, Oswaldo? Vezes X, eu não sei quanto é. O Oswaldo, era para colocar 80 mil, não? Não. Por que não, Oswaldo? Porque 80 mil é o total. Como é que eu estou trabalhando uma variação, eu tenho que colocar sempre um unitário aqui, ó. Então, 80 por unidade. Vezes quantas unidades? Eu não sei, estou chamando de X. E quanto é que é o fixo? O fixo é fixo, né? Que seria os 15 mil reais, ó. Esse bonitão aqui. Beleza. Então, eu encontro que o meu ponto de equilíbrio seria de quanto? Eu teria que vender 750 unidades para poder atingir o meu ponto de equilíbrio. Segunda questão seria o gabarito, item C de casa. Aí, gente, ó, deixa eu logo passar uma instrução para você. Poxa, Oswaldo, essa questão foi mais difícil, foi mais complicada. Gente, não se iluda. Vocês vão enfrentar uma prova que tem, em média, 80% de índice de reprovação. Então, eu não posso ficar aqui me dando ao luxo de só colocar a questãozinha fácil para você achar que está sabendo de tudo, chegar no dia da prova e acabar reprovando, porque as questões vão vir casca grossa. Então, a gente coloca umas questõezinhas fáceis para você poder aprender como é que a coisa funciona, para depois a gente colocar questões difíceis iguais a essa, para você poder ir maturando o seu conhecimento. É assim que funciona nas aulas da Turma Ninjas. A gente tem as aulas tartaruga, que são aulas de questões fáceis de serem respondidas, e nós temos as aulas coelhinho, que são as aulas mais casca grossa, com questão mais difícil, tá? Como aqui a gente só tem uma aula por semana, então eu tento colocar um pouquinho de cada para a gente poder tentar se virar de alguma forma, tá? Como já os alunos da Turma Ninja têm aula todos os dias, né? Então para eles a sistemática é um pouquinho diferente, beleza? Muito bem. E, gente, diante de tudo isso, deixa eu explicar para vocês uma coisa que vai acontecer daqui para frente. A partir da próxima semana, a gente vai começar com as lives de aquecimento para a Maratona Prova CFC. Oswaldo, o que é isso? Deixa eu te explicar. A gente vai ter 2 semanas de live de aquecimento e uma terceira semana que são as aulas propriamente ditas do curso Maratona Prova CFC. Como é que isso vai funcionar? Eu vou te ensinar efetivamente como é que você vai chegar ao resultado da aprovação no exame de suficiência estudando em menos de 3 meses. Como o curso vai começar só na terceira semana, daqui para lá tem um certo tempo ainda, então o que a gente vai fazer? Para que a gente não fique de braços cruzados, esperando até a terceira semana chegar, né, que é o tempo que os alunos estão se inscrevendo e se cadastrando durante o curso, a gente vai passar essas 3 semanas avisando aos alunos que o curso vai começar. Então, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai entrando nas lives de aquecimento. Então, a partir da próxima semana, a gente vai ter live segunda, terça, quarta e quinta na primeira semana, segunda, terça, quarta e quinta da segunda semana, né? Então vai ter live todos os dias de segunda a quinta-feira, com exceção da sexta, mas todo dia às 21 horas vai ter uma entrevista com um aluno que foi aprovado no exame de suficiência, que eu chamo de programa Proção Contábil, onde eu entrevisto um aluno da turma NIST que tenha sido aprovado no exame de suficiência. E é legal porque você vai conseguir ver na prática quais foram as dificuldades que ele enfrentou, como foi que ele conseguiu resolver, quais foram as ações que ele tomou para poder chegar ao resultado da aprovação, para que você possa ver na prática como é que os alunos realmente deslancharam durante o período de preparação até a aprovação no exame de suficiência. Então vão ser 2 semanas bem intensas, vocês estão mais do que convidados, vocês estão convocados para poder participar das lives de aquecimento. Tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo do curso Maratona Prova CFC, onde você pode se inscrever para você também poder participar. Por que eu estou dizendo para você se inscrever? Porque não é só a live de terça, vai ter segunda, terça, quarta e quinta-feira. Então, se você tiver
Se você tiver feito a sua inscrição, eu vou poder mandar para você as apostilas, os materiais, o link de realização das aulas. Eu vou mandar para quem quer. Se você não quer, não tem problema, aí eu não te mando, né? Mas para eu saber que você quer participar, você precisa se inscrever para poder me dizer, ó, eu quero participar também. Que aí eu vou te mandar os e-mails, vou te mandar os comunicados para você poder participar. Combinado? Beleza, beleza? Maravilha. Então clica, se inscreve, participa comigo dessas 2 semanas de live de aquecimento e na terceira semana vai ser o fogo cruzado, porque a gente vai ter live da aula terça, quarta e quinta-feira com conteúdo estratégico voltado para a prova do exame de suficiência e a gente finaliza com o simulado no domingo com 50 questões nível prova do exame de suficiência para você efetivamente testar o seu conhecimento e aprender na prática como é que o examinador cobra os conteúdos na prova. Combinado? Então vai ser 3 semanas do papoco aí com muito conteúdo voltado para a prova do exame de suficiência. Vai ser uma loucura, né? Uma parada muito intensa e que só os fortes efetivamente vão até o final. Porque como eu disse para vocês lá anteriormente, consistência, né? Porque começar é fácil, o difícil é continuar fazendo. Então eu quero os comprometidos comigo nessa jornada para a gente poder fazer a coisa acontecer. Se você está comigo, coloca, estou contigo aí nos comentários para a gente poder tocar o barco juntos, beleza? Muito bem, segunda questão foi para conta. Então vamos para frente, vamos aqui para a nossa terceira questão e ela diz assim, ó. Determinada fábrica de aparelhos sonoros tem a capacidade de produzir 25 mil unidades de alto-falantes no mês. Em setembro de 2017 foram fabricadas e vendidas 20 mil unidades desse produto. A tabela a seguir mostra a demonstração do resultado do período elaborado com base no método do custeio variável. Então ele deu aqui as operações. E ele pergunta, nessa situação, o ponto de equilíbrio da empresa vai ser de quanto? Então vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui como é que a gente vai fazer essa questão. Em setembro foram fabricadas e vendidas 20 mil unidades. Então, foram fabricadas e vendidas 20 mil unidades. E ele me deu aqui, a tabela tem aqui a composição, né? Custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas e o lucro da operação. Muito bem, show de bola. Então vamos lá. Ó. A receita de 1.200.000, 960 aqui de gastos variáveis, o fixo ficou em 180 mil, ele deu um lucro líquido ali. Beleza. Muito bom. Show de bolas, show de bolas. E a capacidade produtiva, que é 20 mil, né? Aqui eu coloquei 25, mas é 20 mil. Não, perdão, capacidade 25 mil unidades, tá certo, é isso mesmo. 25 mil, beleza. Então vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o seguinte, quando a gente vai trabalhar ponto de equilíbrio, ó, anota aí, ó. Toda vida que você trabalhar ponto de equilíbrio, você vai sempre trabalhar de forma unitária, tá? Unitária. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma receita que é total, 1.200.000. Então, eu vou pegar esse 1.200.000 e vou dividir pelas 20 mil unidades que foram produzidas e vendidas, ó, para poder achar meu preço de venda unitária. Então, se eu vendi 20 mil unidades e eu faturei 1.200.000, então eu vendi cada peça por quanto? Por R$60. Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer para os gastos que são variáveis. O fixo não precisa, mas o variável precisa. Eu vou pegar aqui o 960 e vou dividir pelas mesmas 20 mil unidades, para encontrar quanto é que é meu custo variável. Agora sim eu consigo jogar na forma. Quanto é que é meu preço de venda? 60. Vezes quantas unidades? Eu não sei, estou chamando de X. Quanto é que é meu custo variável? 48. Vezes quantas unidades? Eu não sei, estou chamando de X. E o meu gasto fixo? O meu gasto fixo está aqui, ó. Aqui eu não preciso mexer, 180. Isso aqui tem que dar zero, ele está pedindo um ponto de equilíbrio. Gente, outro detalhe importante é o seguinte, se ele não especificar qual é o ponto de equilíbrio que ele quer, você vai partir do princípio de que ele quer o contábil, que é a regra geral, certo? Se ele quiser o ponto de equilíbrio econômico ou financeiro, ele vai ter que especificar isso na questão. Muito bem, beleza. Então, fazendo aqui a conta, 60 menos 48 dá 12. O 180 que está negativo passa para o outro lado. Ó, passou do sinal de igual, virou para o outro lado, ele vai positivo, ó, que aquele era negativo. E aí vai ficar 12x igual a 180. O 12 que está multiplicando passa para o outro lado, ele vai dividindo. 180 dividido por 12 dá 15 mil. Ou seja, eu tenho que vender 15 mil unidades para poder atingir o meu ponto de equilíbrio. Então a nossa resposta está aqui no item C, ó, superior a 14 e menor do que 16. Pronto. Questão de número 3, gabarito, item C de casa.
Perceba, gente, que essa terceira questão aqui, ela já não foi uma questão fácil, mas também não foi uma questão difícil. Essa aqui eu julgo como sendo uma questão de nível intermediário, tá? Uma questão razoável na nossa prova, tá bom? Muito bem. Vamos então aqui na nossa questão de número 4. A Ciabeta, ao analisar o processo de produção e venda de um único produto em determinado mês, obteve as seguintes informações. Ele deu aqui a composição de dados e embaixo ele informa. Considerando os gastos incorridos pela Ciabeta no processo de produção do seu único produto e que a empresa adota o custeio para absorção, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade foi igual a quanto? Gente, vocês estão vendo a quantidade de vezes que cai o ponto de equilíbrio contábil? É muito frequente, né? Então vamos ter um pouquinho de atenção aqui para poder se garantir nessa questão. Ele quer o ponto de equilíbrio em quantidade. Show de bola. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui a nossa resolução da nossa questão. De novo, o que é o ponto de equilíbrio, Oswaldo? Faturamento, menos gastos variáveis, menos gastos fixos. Isso aqui tem que dar igual a zero. Então vamos lá. Primeira coisa, meu faturamento. Ó, preço bruto de vendas por unidade, ó, 200. Beleza. Então, tá aqui 200 vezes a quantidade que eu quero saber. Agora ele está colocando aqui, ó, o gasto variável. Então, tenho que ver aqui o que eu tenho de variável. Eu tenho a matéria-prima, que é de 13. Tem a mão de obra direta de 7. Aqui. Salário não, né? Depreciação dos equipamentos do escritório também não. Salário também não. Vamos ver aqui. Uma entidade fabrica e vende cadernos. Cada caderno é vendido por R$10. E o custo variável é de R$3. Beleza. Cada caderno é vendido por R$10. Opa, peraí que eu já estava na outra questão. Por isso que eu estava me baldeando aqui. Peraí. Eu estava lendo o lado de cá. Deixa eu voltar aqui. Então, 13 e o 7, ok. Tá aqui o 13, tá aqui o 7. Aqui, ó, depreciação, R$30 por unidade. Aqui. Preço bruto. Aí aqui eu tenho comissão, ó, e eu tenho os impostos de 5% e de 10% que vão, obviamente, incidir sobre o preço de venda, né? Então, 5% de 200 e 10% de 200, que daria 10 e 20, ó. 10 e 20. Então, esse aqui seria meu gasto variável para poder multiplicar por x. E o que eu tenho de fixo, né? Eu tenho 330. Ok. E eu tenho um 150 aqui, ó. Ok. Pronto. Então, vamos lá, ó. 13 com 7, com 30, com 10, com 20, dá 80. Então, eu tenho 200x menos 80x. Aí, aqui, esses caras aqui, ó, que estão negativo, eu já posso jogar ele para depois do sinal de igual, né? Quando eu jogar, eu tenho que trocar o sinal, não é isso? Trocar o sinal. Beleza. Se você está fraquinho em matemática básica, anota aí, ó. Então, vai ficar 80 menos 200 menos 80 dá 120. Aqui eu tenho 330 com 150, dá 480. O 120 que está multiplicando, passa para o outro lado, vai dividindo. Vai ficar 480 dividido por 120, que dá 4.000. Oswaldo, o que é 4.000? É minha quantidade no ponto de equilíbrio. Gabarito, item D de dado. Galerinha, até aqui, ó, vocês acertaram quantas questões? Coloca para mim nos comentários aí, para a gente poder ver como é que vocês estão aí, ó. E até aqui, vocês estão gostando? Tá indo bem? Vocês estão conseguindo aprender direitinho o conteúdo? Lembrando que, assim, não é que você aprendeu tudo do dia para a noite. Você não vai sair daqui fera absoluto. Mas, se você tiver saído dessa aula aprendendo e sabendo um pouquinho mais do que quando você entrou, já está valendo. Que é o que você vai ter que fazer depois? Revisitar essa aula, assistir de novo, fazer uma revisão do conteúdo. Entenda sempre, gente, que o aprendizado ele é um processo de evolução, ele não é nada instantâneo. Você vai aprendendo com o passar do tempo. Recomendo que depois vocês assistam essa aula de novo e até refaçam as questões, para você ver se você sozinho efetivamente aprendeu o conteúdo. Combinado? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Então vamos lá, pessoal. Nossa quinta e última questão da aula de hoje, ela diz assim, ó. Uma entidade fabrica e vende cadernos. Cada caderno é vendido por R$10 e tem um custo variável de R$3. Ele me dá aqui uma composição de gastos que a empresa teve e no final ele pergunta o ponto de equilíbrio financeiro. Lembrando, gente, que quando o examinador cobra o ponto de equilíbrio financeiro, é o faturamento, menos os gastos variáveis,
menos o gasto fixo, só que do gasto fixo eu tenho que tirar a depreciação. Muito bem, beleza. Se eu tenho que tirar aqui a depreciação, eu tenho que tomar cuidado se a depreciação está ou não inclusa no gasto fixo. Por que eu tenho que lembrar disso? Porque se eu disser que eu tenho 100 e a depreciação está inclusa, eu tenho que subtrair. Mas se ele der os componentes do gasto fixo separadamente, é só somar os gastos e não colocar a depreciação. Então olha para cá, por exemplo. Aqui a questão está dizendo que eu tenho esses gastos aqui separadamente. Ó. Então vamos lá. Ó. Quanto é que é meu faturamento? R$10. Então está aqui, ó, R$10, que é o valor do meu faturamento, vezes a quantidade que eu não sei quanto é. Quanto é meu gasto variável? Meu gasto variável, a questão deu, ó, é R$3. Então eu coloco aqui, eu posso colocar aqui os R$3 aqui, ó. Pronto. O que eu tenho de gasto fixo? Ó? 20 mil do aluguel. Os 10 mil aqui não entra, porque é depreciação. 6 mil reais do salário. Os 7 mil não entra, porque é depreciação. E os 12 mil do salário do pessoal do escritório. Então pronto, ó, eu teria 20 mais 6 mais 12, que dá 38, que dá igual a zero. O 38 que está negativo passa para o outro lado, vem positivo. O 7 que está multiplicando passa para o outro lado, vem 7 dividindo. Fica 38 menos dividido por 7, que dá 54.290. 54.290, gabarito, item D de dado. Agora preste atenção, ó. Você vai me perguntar assim, ó, Oswaldo, por que o 10 aqui não entrou subtraindo? Exatamente por conta da explicação que eu te dei. Se ele tivesse dito que eu tenho 38 mil reais de gasto fixo, dos quais 17 mil é referente à depreciação, eu já saberia que os 17 estavam inclusos no 38, aí eu teria que retirar. Só que a questão não disse que os 17 estavam inclusos, ali era uma composição de dados. Então, na composição de dados, é só eu não colocar a depreciação, porque eu não vou considerar, porque a questão pede para eu tirar. Então, se é para tirar, é só eu não colocar. Então, cuidado, porque uma coisa ele te dá o gasto total e você tirar a depreciação. E outra coisa ele te dá os dados separadamente. Beleza? Então, essa aqui, gente, seria a forma ninja de como responder a questão, né? O método ninja de como responder a questão. Oswaldo, mas como é que é o jeito cidadão? Não é só para vocês entenderem que toda questão de ponto de equilíbrio dá para você fazer pelo jeito cidadão. Então, como seria o jeito cidadão? Primeiro passo, você calcula a margem de contribuição. Oswaldo, o que é a margem de contribuição? É o preço de venda menos os gastos variáveis unitários. Quanto é o meu preço de venda? 10. Quanto é minha margem, meus custos variáveis e despesas variáveis? Eu só tenho o custo variável, né? Não tenho despesa variável. 10 menos 3 dá 7. Pronto. O que seria o ponto de equilíbrio? Seria os custos e despesas totais, meus custos e despesas totais, menos a depreciação, dividido pela margem de contribuição unitária. Então pega lá o 20 com 6 com 12 e divide pelo 7 que você acabou de encontrar aqui, ó. 38 dividido por 7 dá igual a R$ 5.429, que seria o ponto de equilíbrio. Né? Aí, esse aqui seria em quantidade, né? A questão que é em reais, no caso. Se é para poder pegar em reais, aí ficou simples, porque eu pego a quantidade, eu pego aqui a quantidade, aqui eu já calculei, né? Aqui eu pego a quantidade e multiplico por 10. Eu multiplico por 10, que dá 54.290. 54.290. Pronto. Então tá aí, ó. Beleza? Show de bola? Então você pode fazer pelo método ninja aqui, ou se você quiser, você pode fazer pelo jeito cidadão. Eu considero o jeito cidadão um pouco mais complicado, porque você tem que decorar duas fórmulas. A da margem de contribuição e a do ponto de equilíbrio. São duas formas para decorar. Quanto pelo jeito cidadão, você vai fazer tudo por raciocínio lógico, né? Que eu entendo que pelo jeito ninja seja mais fácil. Agora, claro, o que é mais fácil, o que é mais difícil é muito relativo, vai muito da cabeça de cada um. Coloca aqui para mim nos comentários o que fica melhor para você. Fazer pelo método ninja, que é esse primeiro caso aqui, ó, que a gente fez aqui, que deu 54.290, ou fazer aqui pelo jeito cidadão,
que também deu os mesmos 54.290, só que a gente teve que fazer um pouco mais de cálculo. E assim, não tem o certo, não tem errado. Tem aquilo que você achou que ficou mais fácil na tua cabeça. Aí você faz pelo que você achou sendo mais fácil, beleza? Galerinha, então tá aí. Finalizamos mais uma aula. Vou te pedir um favor aqui a partir de agora. Como toda terça-feira a gente faz a nossa aula ao vivo, qual é a tua missão agora? É vir aqui embaixo na descrição do vídeo e já votar no tema da nossa próxima aula. Só que, detalhe, na próxima aula a gente entra na nossa fase de aquecimento para a Maratona Prova CFC. Então o que você vai fazer? Quando você votar no tema da aula de terça-feira, automaticamente você também vai estar votando na aula de quinta. Por quê? Porque terça e quinta são conteúdos interligados. Se você disser para mim que quer assistir uma aula sobre o tema, sei lá, a apuração de haveres, né, estou chutando aqui um tema aleatório. Então, terça-feira a gente teria a aula de apuração de haveres, que seria um conteúdo de perícia, e na quinta-feira a gente vai ter um mini simulado, só com questão sobre esse assunto. Beleza? Então a gente vai ter sempre duas aulas sobre o mesmo tema. Então quando você escolher a de terça, automaticamente você vai voltar e vai estar escolhendo também a aula de quinta. Na outra semana, do mesmo jeito. Terça-feira, aula de conteúdo, quinta-feira, um mini simulado para a gente poder praticar. E na segunda e na quarta vão ter outras aulas de conteúdo estratégico. Então vai ser terça e quinta, conteúdo técnico, e segunda e quarta, conteúdo estratégico. E todo dia entrevista com um aluno da turma NIS que tenha sido aprovado no exame de suficiência, beleza? Gente, então clica aqui embaixo já volta no tema da próxima aula, se programa para você poder estar com a gente aí durante a próxima semana. Vão ter 3 semanas aí de muito conteúdo para a gente poder estudar juntos, vai ser massa ter você com a gente. Então é isso daí, por aqui eu me despeço, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também estão se preparando para a prova do CFC, e a gente se vê na nossa próxima aula, beleza? Então um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.